Boa tarde, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano. Hoje é dia 3 de abril de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele queria que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado a minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é a que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor para mim e para você hoje está no livro de Levítico 24, tá? Diz assim: o candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Nessa hora eu te peço, Senhor, que a missionária Ana Giralbano desapareça e que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareçam, que o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz em tempo e fora de tempo. Amém. Não deixa eu falar aquilo de mim, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Meu Deus, que importante, igreja, é que a palavra ela venha a ser ministrada, venha a ser pregada, tá? Desculpa, esse é o objetivo do canal. Diz assim, vamos lá? De novo, 24, tá? Levítico 24. Candelabro e os pães sagrados. Diz assim: e disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batido para a lâmpada, que fiquem sempre acesas. Então, igreja, essa lâmpada, elas não apagavam, ela ficava constantemente acesa, né? Tipificando ali a presença do Senhor, né? A ordem que Deus havia dado para o povo de Israel. E na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá, aqui ó, quem era responsável? Arão. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Então, ele tinha, né, que ficar guardando as lâmpadas, tá? Porque isso era o que? Era o papel do sacerdote. E ficava ali na tenda do encontro, que é no tabernáculo, que é a presença de Deus. Então, e tinha, como é que se diz? Uma ordenança, tinha que ser azeite puro de oliva batido, né? Você sabe que tem até umas festas judaicas que até no dia de hoje, né? Ainda se tem esse, como eu posso dizer assim, ele tem esse costume até nos dias de hoje, tá? E aí, o que que acontece? Vamos continuar para me dar um feedback para vocês bem legal. Então, ela tinha que ficar acesa, como posso dizer, a noite inteira. Não poderia ficar parada. Sabe o que eu me lembro também? De Samuel, né? Que ele ficava perto ali, cuidando, né, das lamparinas ali, quando ele era criança ali, em 1 Samuel, tá? Com os filhos de Eli. Ele ficava sempre atento ali às coisas do Senhor, porque ele sabia que era o mandamento de Deus para o povo de Israel, entendeu? Este é um decreto perpétuo para a sua geração, né? Então, era um decreto de Deus para a geração de Israel. Então, tinha que manter as lamparinas acesas, tá? Então, quem era responsável era o sacerdote, tá bom? E aí diz assim, continuamos. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Então, ela era feita de ouro puro e tinha que estar sempre, né, em ordem. Porque as coisas do Senhor é com ordem e decência. Então, tinha que estar sempre em ordem ali, né, sempre organizada e não poderia apagar. Deixa eu marcar aqui. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães usando 2 jarros para cada pão. Coloque em 2 fileiras com 6 pães, em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para apresentar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Deixa eu abrir aqui a caneta. Aí diz assim, pertence
a Arão e a seus descendentes que os comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular da oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo, é decreto perpétuo. Então, o sacerdote poderia comer, né? A gente vê, igreja, que é dado um decreto para o povo de Israel, para o povo de Israel, é um decreto, tá? E diz assim, continuamente, durante toda a noite, as lâmpadas tinham que estar acesas, sem interrupção nenhuma, todo o tempo as lâmpadas tinham que estar acesas. Durante o dia, nem tanto. Lembra que eu falei 1 Samuel 3:3, tá? A gente vê... Vamos lá pra gente dar uma olhadinha? Pra gente não lembrar aqui de 1 Samuel 3:3. Você lembra? Eu acho muito lindo porque o cuidado, né, de Samuel, né? 3:3, quer ver? 3:3 aqui, ó. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, né? Então, ele estava sempre ali, ele era pequeno, e ele estava sempre ali perto da arca, guardando. Por que os filhos de Eli, né? Ele não estava nem aí, né? E ele ficava ali, por quê? Ele não queria que as lâmpadas se apagassem até o amanhecer, né? Porque se acontecesse isso, era uma violação, né? Porque era um regulamento do Pentateuco dado para o povo judeu. Então, tinha essa observância. Então, ele ficava a noite inteira ali, de olho, né? Se tivesse fraca, né? Então, era uma responsabilidade tão grande, porque o que a gente vê aqui, né? Que as lâmpadas, né, de Deus, ela não poderia se apagar, né? Porque tinha um candelabro de ouro, os pães da presença, porque estava tudo no lugar santo. Então, tinha... e que Deus tinha dado uma ordem perpétua, tá bom? E então, ela não poderia se apagar, né? E Samuel sabia. Olha só, uma criança já sabia disso, né? E os filhos de Eli, já era um sacerdote de Eli, sacerdote igual o pai, ali mexia nas coisas do Senhor de qualquer jeito. E ele não repreendia os seus filhos. Né? A gente vê isso em 1 Samuel 3:3, tá? Samuel. Aí, vamos prosseguir. O castigo da blasfêmia. Tá, vamos continuar. E aí, tinha que ficar, né? E aí, depois Deus também disse que eles precisavam de incenso puro, né? Para fazer os pães também, que tinha que ser tudo puro, não podia ser queimado de qualquer jeito. Tinha todo um ritual que Deus havia dado para o povo de Israel, né? E também, esses pães que eles poderiam comer, muitas vezes era chamado pão da presença, tá? E quem poderia comer era somente o sacerdote. Mas a gente vê também, por quê? Porque era um presente que Deus havia dado para as 12 tribos, tá? Porque representava o quê? Quando Deus sustentou o povo no deserto, né? Representava o maná ali, o sustento de Deus do povo ali, os 40 anos no deserto. E a gente vê também, né, que era algo, um decreto, né, perpétuo. Deus, ele fala no final aqui, um decreto perpétuo, porque é uma ordem de Deus para Israel. Aí a gente continua, o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de um israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. Olha só, aconteceu que o filho de um israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento, houve uma briga entre ele e um israelita. O filho do israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até a vontade do Senhor lhe fosse declarada. E aí ele blasfema, faz uma contenda ali, né? E aí ele vai preso, tá? Igreja, olha a situação, né? O que acontece nessa situação. Vamos continuar. Então o Senhor disse a Moisés: leve-o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocaram a mão sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. A igreja era muito sério. Eita Deus, vamos continuar. E diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Então, quem blasfemar contra Deus, né, era responsável pelo seu pecado, né? Ó,
No 15, diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. E aí, o que acontece? Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Igreja, quando blasfemava o nome de Deus, ele era um morto. Hoje em dia, a blasfêmia é contra o Espírito Santo de Deus, tá bom? Não é contra Deus, né? Porque está violando, né? Por isso que a palavra diz assim no Novo Testamento, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Para nós, no Novo Testamento, no Velho Testamento, era contra Deus. Porque o povo de Israel era o povo de Deus. Se alguém... Cadê? Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda apedrejará. A comunidade, seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executada. Quem matar um animal fará restituição por uma vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando defeituoso, assim como feito será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando defeituoso, assim também será ferido. Então, a igreja, a gente vê que é muito sério. Você fez ali, você tinha que pagar. Tem gente que não tem como, né? Nos dias de hoje, não. Nós estamos na graça, tá? Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro, para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou, os israelitas levaram o que blasfemaram para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor lhe tinha ordenado a Moisés. Então, a igreja é muito sério, né? E às vezes a gente não consegue entender, né? Como que é, né? Era bem grave, né? Blasfemou, olho por olho, dente por dente, e assim ia, né? Então, igreja, a gente vê que Deus, né, cuidando ali do seu povo, para o povo ver que não era aceito, né? Blasfemar de Deus era equivalente a pedir a morte, suicida, né? O povo israelita seria suicida, não é o povo pagão, não, mas o povo de Deus, tá bom? Que Deus possa falar melhor aos nossos corações nessa palavra. Eita, Deus tremendo. Deus abençoe e fique na paz.